Olá, meus queridos irmãos, paz e luz no coração de todos. Nesse momento, vamos agradecendo a Deus pelas oportunidades de mais esse encontro, mais essas reflexões sobre os ensinos da nossa querida e amada doutrina espírita. E hoje nós vamos pedir licença a toda a espiritualidade para este pequeno vídeo orientando a nós mesmos, os nossos irmãos, na questão do compromisso da mediunidade que nós temos. E assim vamos já pedindo permissão a toda a espiritualidade para darmos início à leitura e à explanação desse texto dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos dar continuidade, como já iniciamos, no livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Hoje é a lição número 2, em que falaremos da Evangelho, Espiritismo e Mediunidade. Força medianímica, desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. Emmanuel. Então, alguns conselhos de Emmanuel, dos Espíritos, para que nós possamos lidar com esse processo de médios. E vale a pena alinhar algumas definições, nos diz Emmanuel, e essas definições nós temos no Livro dos Espíritos, nos livros dos médios, através da doutrina espírita, por exemplo, que todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Kardec, né? Podemos dizer que todos são mais ou menos médios, nos afirma Kardec. Mediunidade em boa sinonímia é, sobretudo, sintonia e afinidade, nos esclarece o benfeitor Emmanuel. Os médios, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débito do passado. Emmanuel. O médium é alguém... Os médios, ou melhor, o médium é alguém observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afina. André Luiz. Mediunidade no presente é débito do passado. Cícero Pereira. Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Efigênio Sales Vitor. Veja quantas orientações, nós temos aí através dos espíritos para a questão da mediunidade. Mediunidade, pois, é meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, convivência e intercâmbio, desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Vós sois Deus, disse Jesus. Sob o ponto de vista do mecanismo da comunicação, a mediunidade em si mesma não depende do fator moral. E aqui está uma orientação, porque às vezes nós ouvimos tantas pessoas dizer assim, fulano disse que eu sou médium, ciclano disse que eu sou médium. Na realidade, os espíritos afirmam, através de Kardec, que todos nós somos médiuns e que a mediunidade ela é inerente ao ser humano. Agora, para que nós possamos conhecer o verdadeiro conteúdo do bem, do amor, através da mediunidade, é preciso que reeducamos aí na questão moral e também essa mediunidade ela esteja amparada pelos bons espíritos, amparada por Jesus e dentro do processo de moralidade, da evolução moral do médium. Porque médio desequilibrado também é médio, mas não quer dizer que vão estar passando mensagem construtiva ou se autoajudando. Na verdade, está se autodesequilibrando. Sob o ponto de vista da assistência espiritual, contudo, o fator moral é indispensável, Aquilo que acabamos de dizer. Médiuns moralizados contam com o amparo dos espíritos superiores. Embora os espíritos superiores não dão nome, na maioria não dão nome nas suas comunicações, não é muito do feitio desses espíritos manifestar dando seus nomes, como nós sabemos que espíritos, como temos essa certeza de que o espírito
que fez a sua comunicação é um espírito confiável, né? No conteúdo da sua comunicação. É através das suas palavras, é através da sua escrita, dos seus pensamentos, que nós sabemos a condição espiritual desse médium, médio na condição espiritual elevada, né? Não confundamos médio moralizado com médio santificado, tá, gente? Então, o médio moralizado terá a vida de um homem de bem. Será humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso, trabalhador e desinteressado. Ora, as virtudes, né? Ó, o médio virtuoso. Como nos diz o nosso querido Márcio, ele diz que entre virtude e virtuoso existe uma diferença. Virtuoso é aquele que pratica as ações do bem sem esperar recompensa nenhuma, sem tirar proveito, né? Sem usufruir de qualquer natureza, né? Vamos dizer assim, de aproveitamento, de oportunidade, melhor dizendo, daquela situação. Então, o ensino de Jesus aplicado à mediunidade é claro: dá de graça o que de graça recebesse. Nós não pagamos para ser médios, nós não pagamos para ter o conteúdo dos ensinos de Jesus. Nós adentramos a uma casa espírita para fazermos os nossos estudos, tudo ali é gratuitamente, só basta da nossa boa vontade. É 1h30, 1h e pouquinho de estudo, semanalmente, né? 1h30, 1h e pouco de trabalho voluntário, tudo isso é gratuito. Por quê? Porque nós recebemos gratuitamente, então não podemos vender aquilo que não é nosso. A mediunidade não é nossa em si, a mediunidade ela vem para nos auxiliar. O médium interesseiro nas coisas materiais caminha na direção do abismo. Então, a mediunidade não se negocia. Médium não é médium para ganhar dinheiro. Se o médium escreve o livro, se o médium é um escritor, ele sabe que ele tem o compromisso com essa escrita, porque foi ditado pelos espíritos. Então, ele só é o autor físico da obra. O autor espiritual da obra não cobra direitos autorais. Como ele tem despesa de editora, é mais do que lógico que ele tire a sua despesa, mas toda a renda tem que ser proveniente para o trabalho de assistência social, o trabalho da casa espírita, ou o trabalho individual do médico, o trabalho que até o próprio escritor, muitos escritores têm trabalhos individuais, distribuem alimentos, fazem seus trabalhos de assistência individuais. Então, esse dinheiro desse livro é para assistência. Para não cairmos em abismo, né? O exercício mediúnico deve ser realizado com amor. É missão sagrada no auxílio ao próximo, em nome de Jesus. Tá? O Espiritismo oferece regras normativas para o bom exercício da mediunidade, tornando-a fonte de luz e esclarecimento. Por isso, nós médiuns temos que debruçar sobre estudos constantemente, todos os dias, né? Tirarmos aí um tempinho para ler o Livro dos Médiuns, para ler as boas obras, Ivone Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, com seus livros através dos Espíritos. Olha, literatura, livros para nossa instrução não faltam. Conhecimento doutrinário que facilitará o exame das próprias comunicações, né? Orientação da própria faculdade para não caminhar sem rumo. O médium tem que ter diretrizes, o médium tem que ser guiados por normativas de consciência, normativas de amor, normativas de fé, tá? Sem nenhuma ação preconceituosa, dignificação da tarefa para honrar a confiança da espiritualidade. Quando nós dizemos que é dando que se recebe, cada orientação baseada na espiritualidade, nós vamos recebendo o amparo do plano dos espíritos, da espiritualidade. Com as luzes da doutrina espírita, o médium educar-se-á para vigiar as próprias comunicações e aplicar sua faculdade para o bem de todos. Então, o médium ele tem que ser educado não só para o trabalho dentro da seara espírita. Nós, médiuns, temos que ser educados para a vida. Nós somos médiuns. Portanto, muitas coisas que faríamos antes de ter esse conhecimento não é mais cabíveis,
não se aceita mais no nosso próprio comportamento. Então, é o comportamento do falar, é o comportamento do agir, é o comportamento do alimentar, é o comportamento do seu vestuário. Médio é o comportamento, tá? Todos esses comportamentos. Não vamos ser médios só para ir para a casa espírita. As tarefas mediúnicas pedem assiduidade, pontualidade, fidelidade a Jesus e Kardec. Então, são compromissos que nós temos, meus irmãos. Então, se eu tenho um trabalho exercido na casa espírita, nada pode me tirar. Nada pode me tirar desse compromisso. Foi um compromisso assumido. Então, a espiritualidade conta comigo, assim como eu tenho que contar com eles. Então, eu tenho que ser obediente às disciplinas, às propostas que eu mesmo afirmei comigo, né, perante o trabalho. O conhecimento e a prática do Evangelho e da doutrina dos Espíritos conscientiza o médium quanto à missão de amor suscitada pela oportunidade de intercâmbio com o plano espiritual. Esse intercâmbio, de lá para cá, nós vamos receber esse intercâmbio, as orientações, seja por intuição, seja por vibração, seja por manifestação, não importa a forma que nós vamos receber. Essa orientação, ela sempre vem, desde que estejamos preparados para o trabalho. Né? Mediunidade sem evangelho é fenômeno sem amor, diz os amigos espirituais. Então, o amor é essencial. Diz o Cristo que o amor cobre a multidão de pecados. Né? Mediunismo sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento. Mediunismo com espiritismo, mas sem evangelho, é realização incompleta. Tá? Mediunismo com evangelho e sem espiritismo é também realização incompleta. Mediunismo com evangelho e espiritismo é penhor de vitória espiritual, de valorização dos talentos divinos imprescindíveis, pois a trilogia Evangelho, Espiritismo e Mediunidade. Essa trilogia funciona para nosso próprio bem. Então, se o irmão chega até nós necessitando de orientação, nós vamos usar do bom senso, do amor, da caridade, principalmente dentro dessa trilogia. Vamos lembrar que Jesus está no comando de todas as ações, que nós todos somos irmãos em Jesus. Vamos lembrar que o Espiritismo é o Consolador prometido, que nos traz esse consolo, mas também todo o esclarecimento. E a mediunidade é esse intercâmbio que temos para nosso crescimento espiritual. Portanto, mediunidade é carta escrita pelo Mestre para todos nós. Saibamos exercer, porque só assim nós vamos ressarcindo também aquilo que nós deixamos no passado. Né? Nós estamos tendo a oportunidade. Mediunidade é um compromisso que nós assumimos para ressarcir nossas dívidas, auxiliando não só a nós, mas auxiliando também aqueles irmãos que Deus, que Jesus e a espiritualidade colocam no nosso caminho. Então, você que é médium, debruce sobre a prece, sobre a oração, sobre a vigilância, sobre os estudos e tenha confiança que em Jesus nós vamos ser médiuns de Deus, médiuns conscientes, médiuns que auxiliaremos no projeto espiritual a qual Jesus nos propõe para a nossa evolução e para o bem dos nossos irmãos. Eu vou pedir a você, agora que vamos fazer uma pequena vibração para encerrar esse nosso vídeo dessa noite, pedindo a Jesus que nos intue, que nos auxilie na nossa caminhada, pois desafios todos nós temos, pois desafios todos nós teremos. São as provas pelo qual temos que passar e nos fortalecer para a vida vindoura, para a nossa verdadeira vida, que será a vida do futuro, né? A vida futura. E assim, Jesus, nós te pedimos também essas lições para os nossos irmãos que se encontram em desespero,
que se encontram em tristezas, em depressão, nossos irmãos com pensamentos negativos, aqueles que não encontram um caminho para a sua própria orientação. Então, assim, Jesus faz com que esses irmãos encontrem a luz através dos teus ensinos, através dos teus irmãos. E assim nós te pedimos licença para encerrar essa nossa explanação desse pequeno vídeo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Pedir aos irmãos aí que queiram contribuir com as nossas reflexões, que se inscrevam nesse canal, ative o sininho, também curta o vídeo. Será muito bom para a orientação de muitos irmãos, sem pretensão nenhuma de grandeza, mas na convicção de que cada um de nós temos que fazer o nosso melhor. Esse é o papel principal, cada um fazer o seu melhor. Se cada um de nós fazer o nosso melhor dentro da proposta dos ensinos de Jesus, estaremos cumprindo a nossa missão, que é a missão de aprender e a missão de evoluir. Um abraço e até a próxima oportunidade.